Adriana, por que nessa época do ano gera essa dualidade de sentimentos, né? Para algumas pessoas uma alegria, uma ansiedade boa pela chegada das festas de fim de ano, né? E para outras um estresse, uma tristeza até por conta de vários acontecimentos, de vários sentimentos que vão se acumulando ao longo do ano. Na verdade, até para as mesmas pessoas existe essa ambiguidade, né? A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? A gente fica alegre e estressado. E o que eu vejo, Júlia, é que isso se relaciona com duas questões principais. Uma é o comportamento que a gente tem na nossa cultura relacionado a fechamentos de ciclo, né? Então, a gente se esquiva do fato de que o tempo está passando e a gente se preocupa com certos encerramentos e com certas metas que a gente se propôs quando o ciclo está se encerrando. Então, em outras palavras, a gente não se preocupa em obter coisas positivas. A gente vai levando e aí, na hora que a gente sente que pode haver alguma punição, alguma consequência negativa da gente não realizar aquilo que a gente se propôs, a gente começa a ficar estressado, né? É o famoso última hora, deixar para a última hora. E, na verdade, quanto a isso, a gente precisa ter uma melhor organização e um planejamento do tempo, né? As festas cristãs, elas trazem para o calendário como se fosse um lembrete, né? A oportunidade da gente estar sempre se desenvolvendo. Então, elas marcam esses períodos ao longo do ano. Então, a gente tem a Páscoa, que traz a questão do renascimento, aí depois a gente tem a festa de São João, que traz a alegria, a luz, e no final do ano a gente tem o Natal, que significa esperança, né? Significa a gente perceber todas as coisas que estão ruins na nossa vida, ou mesmo tudo aquilo que está ruim no mundo, e a gente renovar as nossas esperanças com a ideia do menino Jesus e de toda a luz que tem essa festa. E as pessoas muitas vezes se deixam de lado essa vivência dos feriados e de viver esse objetivo mesmo, de autodesenvolvimento. Então, no final do ano, as pessoas acabam se preocupando muito mais com a questão dos presentes e da parte material da vida, que acaba trazendo essa angústia mesmo, né? Então seria mais ou menos o caso das pessoas tentarem ver o lado bom das coisas, por exemplo, porque nessa época do ano muita gente prepara a ceia, arruma a casa para receber os parentes, Exato. Vai para a rua fazer as compras, comprar os presentes, aí sempre todo mundo deixa para a última hora, pode ser estressante. Então as pessoas teriam que aprender a lidar de uma maneira diferente com todas essas coisas que são normais, né? E essa angústia, essa tristeza que pode ser gerada, ela é também uma oportunidade para a gente rever. Será que a gente precisa realmente comprar tantos presentes, né? Será que não seria muito mais especial, de repente, eu fazer um presente para minha família, fazer um presente artesanal, uma comida, a própria ceia já é uma doação. Então a gente tem que vivenciar mais esse fim de ano do ponto de vista daquilo que é imaterial. Daquilo que o grande significado dessas festas de fim de ano é esse, a oportunidade de estar com a família. Muitas pessoas se sentem angustiadas porque lembram de pessoas, de entes queridos que já se perderam e que já estão num outro plano, mas a celebração é essa, de nós que estamos aqui e de outras pessoas que podem estar em outro plano também, mas que continuam no nosso coração. Então é uma questão de ponto de vista, né, da gente conseguir olhar para tudo isso de uma forma maior, mais ampla, que inclua aquilo que é eterno, que é imaterial. Isso ajudaria até as pessoas a evitarem famosas discussões banais que acontecem muitas vezes em muitas famílias por coisas relacionadas até à comida, o famoso uva passa, põe, não põe, tem brigas por coisas bestas. O sentido do Natal é exatamente isso, é a gente superar aquilo que é o imediato, aquilo que me modifica, que me machuca, que me incomoda de algum jeito, e olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Quando a gente discute por coisas pequenas, tem coisas pequenas que não são, são a ponta do iceberg, né? E que na verdade estão sendo discutidos ali questões muito mais amplas. Por exemplo, às vezes as pessoas falam muito isso, né, da comida, porque a velha história da uva passa, né? Então tem gente que gosta de uva passa e não gosta. O que está pressuposto nisso? O que está subjacente a essa questão que parece tão banal? São as próprias preferências individuais, o quanto as pessoas se sentem ali
incentivadas em serem aquilo que elas querem, ou desvalorizadas, ou tem às vezes uma pessoa que controla muito na família e a outra se sente controlada. Então tem coisas ali que são muito mais graves e que exigem da gente uma aceitação, né? Essas reuniões familiares, elas pressupõem muito isso, né? Na verdade, a família da qual a gente participa sempre exige aceitação. A gente vem para uma família sempre que vai ser diferente da gente e a gente não tem ali que se impor. A gente tem que fazer um trabalho de aceitação das pessoas como são. E o amor é isso, é amar as pessoas da forma como elas são e não da forma que a gente gostaria que elas fossem, né? Você até comentou, um novo ano significa um novo ciclo, né? E muitas pessoas chegam a essa época do ano, você também comentou, e olham para trás e ficam frustradas com coisas que não foram realizadas, objetivos que não foram alcançados. Como evitar esse sentimento, chegar no final de mais um ano com esses mesmos sentimentos? Como trabalhar isso ao longo do ano? Como enxergar o começo, um novo ano? De fato, a gente coloca o período de um ano para a gente conseguir encerrar, abrir e fechar ciclos, mas de fato esse é um tempo fluido, né? Como eu falei, as festas marcam o tempo ele é um contínuo. Mas a gente precisa de ciclos para ir marcando esse tempo para que a gente não se esqueça, para que a gente consiga vivenciar realmente o tempo, né? E o que acontece é que a gente se coloca, às vezes, algumas metas que, de fato, a gente não é capaz de realizar ao longo de um ano ou ao longo de 2 anos. A gente só precisa disso, de lembrete, de lembrar que a gente está nesse caminho de desenvolvimento. Mas isso tem que ser gerenciado pela gente mesmo e não pelo calendário. Então, se a gente não conseguiu, em algum momento, realizar aquilo que a gente se propôs, vamos analisar por quê e trazer isso como uma vivência para o próximo ano. O que me impediu de realizar? Se eu queria, por exemplo, perder peso, o que me impediu esse ano de fazer isso? Analisando essa dificuldade, eu me torno mais forte para, num próximo momento, voltar com essa meta, talvez de uma forma melhor, né? Essas dificuldades, na verdade, elas têm que se refletir em autoconhecimento para que a gente consiga perceber quais estão sendo as nossas dificuldades que a gente precisa superar, mas sempre com muito respeito pela gente mesmo, pelas nossas limitações. Eu acho que essa é a grande Nada de se questão. Cobrar demais. Exato, é uma questão de analisar as próprias dificuldades e entender o que foi difícil para mim. Transformar isso em autoconhecimento. O que é difícil para mim? Quais são as minhas limitações e como eu pretendo superá-las no próximo ano? Na verdade, é disso que se trata. Obrigado, Adriana, por participar com a gente hoje. Eu que agradeço e um bom fim de ano para todos.